Como nós estamos falando bastante sobre a lei do eterno, nós devemos falar um pouco também sobre tradições humanas, que às vezes é confundida com leis do eterno. Ou pior, algumas tradições humanas podem levar a anular a lei do eterno na nossa vida. Vamos ver o que o eterno falou sobre isso. Mateus 15:1 diz assim: Então vieram de Jerusalém ao Messias alguns dos fariseus e escribas e perguntaram. Os fariseus e os escribas eram aquelas gracinhas de pessoas que entenderam que o Messias era o Messias, porém eles não queriam que o povo entendesse, porque se o povo entendesse, eles perderiam o cargo deles. E eles estavam já muito juntinhos dos romanos. Eles já tinham um acordo com Roma, então ninguém poderia saber que o Messias estava lá. Só que o povo ouvia muitos fariseus, ouvia os saduceus, ouvia os escribas. Igual hoje, as pessoas ouvem pessoas que falam para vocês não obedeçam à lei, para que vocês não caiam da graça. Não é assim? Nada mudou. Eles vieram para o Messias e falaram assim: por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pouca coisa, né? Eles colocaram os anciãos acima do Messias. E ainda perguntaram por quê? Por que eles não obedecem às tradições? Aí você acha que as tradições eram alguma coisa muito fenomenal, né? Era nada. Eu vou ler para você a tradição. Tá lá no versículo 2, ele fala assim, ó: pois não lavam as mãos quando comem. Vamos entender isso primeiro, né? Porque quando alguém fala assim, ó, vai lavar a mão, sua mãe fala, seu pai fala, vai lavar a mão para comer, ele tá falando para você se higienizar. Mas eles estavam colocando isso como uma tradição, como algo que deveria ser cumprido, como uma ordem dos anciãos. É bem diferente. Ele, porém, respondeu: por que transgride também vós os mandamentos do Eterno por causa das suas tradições? Preste atenção no que ele fala. Por causa das suas tradições, vocês estão desobedecendo mandamentos do Eterno. Aí, o nosso Mashiach, ele começa a explicar algumas tradições que os anciãos, os fariseus inventaram, que anulavam a lei. E ele fala assim: porque o Eterno ordenou honrar a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a teu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Essa é a lei. Agora ele vai explicar o que eles fizeram para anular a lei. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Eterno que poderia aproveitar de mim. Ai, ai, esse jamais honrará teu pai e tua mãe. Presta atenção nisso. E assim invalidaste a palavra do Eterno por causa da tua tradição. Presta muita atenção. Se você entrar num lugar, num estabelecimento, e alguém falar para você: agora tua família somos nós, no sentido de você não dá auxílio mais para o seu pai e para sua mãe, para você ficar 24 horas por dia lavando, passando e cozinhando lá dentro, isso é tradição humana que está anulando o mandamento do Eterno. E sabe, isso é tudo que muitas pessoas querem escutar. Porque o pai e a mãe te criou e na hora que é ao contrário, que eles precisam de você, tudo que você quer escutar é: agora sua família somos nós. Ele continua: hipócrita. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens está em qualquer lugar, qualquer estabelecimento que você for entrar. Pergunte logo quais são os preceitos de homens que tem nesse estabelecimento. Quando eu fiz seminário, tinha tanto preceito que era uma cartilha. Tinha até como você tinha que se vestir. O engraçado é que na época que eu fazia seminário, eu também fazia capelania hospitalar. No seminário, eu tinha que usar A, B e C. Na capelania hospitalar, eu não podia usar A, B e C, eu tinha que usar D, E e F. O que servia aqui, não servia aqui. O que servia aqui, não servia aqui. E o engraçado é que os dois falavam que serviam ao Eterno. Mas os dois, tanto um quanto o outro, não guardavam as suas leis. Infelizmente, naquela época, eu também não. Você percebe que essas tradições humanas tinham virado lei? E por causa dessas leis humanas, eles desobedeciam à lei do Eterno. Como hoje, nada mudou.
Você lembra que Paulo falou assim: se você voltar para a lei, você cai da graça? Lembra que eu falei no vídeo passado que existem várias leis, as leis dentro da arca, as leis fora da arca, as leis que os homens inventaram. Do que será que Paulo está falando? Se você voltar para as leis, você cai da graça? Você viu que isso virou lei? Mas não é dessas leis ainda que Paulo está falando. Continue estudando. Você vai ver de quais leis Paulo estava falando. E você vai perceber que as leis dentro da arca da aliança, o próprio Mashiach disse, não vai cair nenhum tio, nenhuma vírgula, nada. Tudo tem que ser cumprido. Tradições humanas, elas entram sem pudor nenhum em qualquer local onde tem acordo com Roma. Você precisa saber quem é o Mashiach e quem é o anti-Mashiach. Daniel, ele viu a estátua onde o governo anti-Mashiach estaria estabelecido. Lembra quando chega nas pernas? Quem era o anti-Mashiach da época? Roma. Nós estamos no pé. Você não sabe ainda quem é o anti-Mashiach? Não sabe? Foi desenhado. Os pés metade de ferro, metade de barro. A época onde as pessoas não pensam mais. Estão virando outra coisa. Já foi profetizado. Metade barro, metade ferro. O problema é que a alma, o intelecto, daquele que pecar, essa morrerá.